Bom dia, Emerson, Melissa, Paulo, tudo bem? Só liberar o mute, tá? Para vocês conseguirem falar. Tudo bem com vocês, gente? Tá, agora Bom deu. dia, Bom dia, vocês estão bem? estou bem. Que bom. Saúde física e mental, né? Que é o mais Bom dia. importante. Bom dia, Melissa, tudo bem? Bom falar com vocês, viu, gente? Bom falar com vocês. Bom dia. E importante é isso, saúde física e mental. O resto a gente corre atrás, né? Exatamente. Contem comigo, mais com o professor, vocês ganharam um amigo, quero o bem de vocês. Eu sou muito sincero, transparente no que eu vou falar para ajudar vocês, tá bom? Tem mais uma pessoa pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver quem que é. Se vocês me autorizam, é o Paulo. Pode liberar? Sim, é o Paulo, que é meu pai. Tá bom. Ele é o mais interessado, inclusive, na consultoria. Ele pediu para entrar, mas não conseguiu. Acho que é a internet, alguma coisa, viu, gente? Assim que ele conseguiu, eu aviso, tá? Vocês querem adiantar? Quer colocar qualquer coisa ali no WhatsApp, no vídeo? Às vezes ele não está conseguindo entrar. O que vocês acham melhor? A Melissa acho que deve estar tentando ajudar ele já. Qualquer coisa chama ele no WhatsApp, no vídeo, e a gente conversa aqui. Também dá certo. Eu falo porque é importante dar certo. A gente se vê, se Ele falar. tá com problema para entrar com o microfone. Chama ele pelo WhatsApp, pelo vídeo, Melissa. Vou tentar pôr ele lá por vídeo chamando. Tá bom, tá bom. Olá, agora tá dando certo, hein, ela? Olha lá, deu certo. Eu acho que agora a Melissa travou. Deixa eu vou mandar uma mensagem para ela. Tá bom, fica à vontade, Emerson. Qualquer coisa. Deixa eu ver, Melissa. Estamos esperando você aqui, fica tranquilo. Beleza. Bom, deixa eu... Oh, Melissa, você está escutando a gente? Será que a Melissa caiu, Emerson? Acho que ela caiu. Provavelmente eu acho que ela tá no Wi-Fi do trabalho dela. E o pai dela tá lá no sítio, lá em Rio Grande do Sul. Deve ser por isso. Deve ser por isso. Sabe que a gente pode. O que você acha? Você acha que eu posso seguir, que eu sou o mais terceiro daqui, na verdade. Eu sou amigo da família, eu tô passando junto com eles um perrengue ali que eles estão vivendo. Daí como eu sou corretor de imóveis e engenheiro civil e trabalho como perito judicial, eu entendo um pouco dessas situações, né? Aí eles pediram para mim dar um suporte, assim, mas eles estão com um problema de família com relação a uma terra que tem da avó dele, da Melissa, no caso, sogra do seu Paulo, que eles têm há anos essa propriedade, só que o marido da dona Helena, que está viva agora, ele comprou do pai dele, só que não tem nenhuma escritura. Agora sim, Melissa. Agora sim. Melissa, pode falar. Agora acho que afirmou a sua internet. Ô Emerson, você faz topografia também? Georreferencial, faz também? Georreferencial depende. Depende muito do equipamento que eu preciso. Entendi. Bom saber porque a gente sempre está indicando aqui, contratando também. Sim. Eu faço muita avaliação de imóvel, principalmente de locação comercial, que é bem difícil encontrar profissional que faz. Eu faço muito isso. Eu trabalho para o jurídico das lojas Nissei aqui do Paraná, não sei de onde que você é, mas existe muita ação renovatória, sabe? E eu trabalho muito com nesse mercado. Que legal, bom saber. Depois eu vou guardar seu contato aqui, Emerson, porque é o network, né? É muito importante. Exatamente. Melissa, você está nos ouvindo, Melissa? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, viu? Perfeitamente. Pode contar agora. O Emerson está nos ajudando aqui, adiantando aqui, mas agora que afirmou a sua internet, vamos embora, vamos falar, vamos conversar aqui, que estou aqui para te ajudar, viu? Beleza. E o meu pai, ele está acompanhando aqui no WhatsApp, eu estou segurando o celular para ele. Então, assim,
nós temos uma questão de imóvel rural, onde o meu avô, ele comprou do pai dele Tá. o imóvel e não foi passada escritura. Convenientemente, o meu bisavô, ele faleceu antes de passar a escritura. Inclusive, ele estava acompanhado de um dos filhos, que era assim, o administrador dele, né, nesse falecimento. Então, não teve escritura. Depois de um tempo, o meu avô ainda pagou algumas partes para alguns irmãos, mas enfim, o meu avô, ele já veio a falecer também, ficando na propriedade a minha avó e um dos filhos mais novos dela. Isso, o meu tio, ele tem 50 e poucos anos, desde que ele nasceu, eles moram na propriedade. Antes disso, já moravam, né? Então, faz mais de 50 anos. Sempre tiveram a posse ali na propriedade, sempre foi pacífica, né? Eles nunca tiveram nenhum problema em relação a algum requerimento sobre a propriedade, porque boa parte dos irmãos reconhecia que o meu avô tinha comprado aquela propriedade. Mas em documento consta que ela é do meu bisavô ainda. Lá na certidão de propriedade, que eu imagino que é antiga, deve ser transcrição antes de 73. Então a transcrição de propriedade consta o nome do seu avô ainda, né? Do meu bisavô. Bisavô. Entendi. Hoje quem mora nesse imóvel? Sua mãe? Não, quem mora nesse imóvel é minha avó, Sua avó? com 82 anos, e o filho mais novo dela, que acho que tem 53 por aí. Que é o irmão do teu pai? Irmão da minha mãe. Irmão da sua mãe. E eles moram lá e paga água, paga luz, paga tudo. Luz, Luz. O meu avô, ele pagou os ITRs por 15 anos, antes dele falecer, mas a gente acha que ele estava sendo orientado a tentar fazer o uso capião. E ele tem essa documentação, mas daí ele deixou de pagar, ficou doente, enfim, acho que ele viu que não ia conseguir, sei lá, foi desiludido e parou. Ele chegou a fazer ação? Ele chegou a distribuir uma ação de uso capião desse imóvel rural ou não? Não chegou. E esse imóvel é rural? A gente acredita que ele estava encaminhando para isso. E esse imóvel ele paga ITR, né? Não é IPTU, né? Paga ITR. E tem aquele cadastro, o CECIR, o CAR, os cadastros rurais tem também? Tem os cadastros rurais. E como que você sabe que ele tentou fazer uso capião? Foi judicial ou foi no cartório, extrajudicial? Não, ele não tentou fazer uso capião, mas a gente acredita que por ele ter pago os impostos pelo período de 15 anos ali, tipo, numa sequência, ele estava encaminhando para tentar fazer isso. E ele tinha, inclusive, até tem nos documentos dele procuração de advogado, mas ele não chegou a dar sequência em um processo. A gente acha que ele estava reunindo coisas para tentar iniciar um processo. E aí isso não aconteceu. Então, no atual momento, a gente queria tentar fazer esse uso. O meu tio, ele é herdeiro, que a terra que está lá é do bisavô dele, do avô dele, meu bisavô. E aí tem ele e a minha avó que residem na propriedade. Então, na verdade, hoje a ideia é pensar no seu pai fazer uso capião para que ele não faça na frente, mais ou menos isso, não é? Não. É para o meu tio ou para a minha avó mesmo. Tá, então não. Para garantir a propriedade para eles. Que legal. A gente só tá de gato na história, tipo, tentando encaminhar. Que legal, né? Então eu fico mais contente, porque Por que eu fico mais contente? Porque normalmente as histórias são litigiosas, né? Eu quero fazer os capiantes dele, porque ele não pode. Mas não, aqui eu falo que tá paz e amor, né? Vocês com boa fé, vocês estão querendo ajudar eles, né? Assim, recentemente, é porque é a terra do meu avô, a gente reconhece que ele morou a vida inteira ali, então não tem. Ele que sempre cuidou, cria animal, enfim, do jeito dele, mas sempre cuidou da propriedade. Então, o direito é dele, assim, né? A posse é ele e a minha avó. E
o nosso caso é só para tentar legalizar essa situação, porque daí agora minha avó com 82 anos tá tendo algumas visitas assim de cunhados que nunca participaram, sabe, da história, sabe, querendo dizer, eu vou fazer justiça, farei o inventário do meu pai, que seria o sogro da minha avó, né? Ser Mas humano, assim, ô ser humano, começou a aparecer agora os novos amores, né? Amo a senhora. vai incomodar, sabe? Ai, ai. E, inclusive, esse meu bisavô, eu acho que eles não vão conseguir fazer o inventário. Porque ele tem 2 CPFs, um no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Então, já morreu faz muito tempo, tem muitos herdeiros, então é uma coisa que, assim, vai ser muito enrolada, não é uma coisa Não vai ter fim, né? simples. Sim. Agora, Melissa, parabéns pela cabeça, viu? Você é estudiosa, acho que você deve ter assistido algumas aulas minhas, mas parabéns. Por quê? Porque muito advogado, advogada, corretor, corretora, não teria essa cabeça sua, né? E também do seu companheiro, né? O seu companheiro, o Emerson, né? O Emerson? Não, ele é meu amigo. Desculpa, gente, perdão. A gente faz mestrado junto. Perdão, desculpa. Imagina. Eu sempre dou um fora desse, sempre dou. Mas parabéns o Emerson, cabeça boa, estudioso, e você, Melissa. Por quê? Muita gente que você vai conversar no direito, morreu inventário, parece um robô. Eu falo que o direito não é exatas, né? Que a gente pega 2 mais 2 igual a 4. É uma ciência que a gente precisa analisar o contexto, né? Então, tem a posse, tem a questão de direitos hereditários. Então, parabéns, o inventário por si só não regulariza o imóvel. E às vezes o inventário não é possível, porque um herdeiro é sumido, ele fica muito caro, oneroso. E muitas vezes não é possível fazer o inventário por estratégia mesmo, porque quem tem a posse há muito tempo, se fizer inventário, vai dividir, vai se tornar coproprietário, se tornar coproprietário. E muitas vezes não é isso que ela quer, que ele quer, porque após muitos anos você investe, faz diversos investimentos. Então, parabéns pela cabeça. Sim. É o típico caso de uso capião, sim. Pela posse que ela tem, que é muito tempo de posse, daria para trabalhar com o uso capião do 1238 do Código Civil. Esse seria o uso capião mais correto. Nós temos os 3 documentos essenciais para trabalhar, que é o CECIR, o CAR e o ITR. Quando a gente fala de uso capião de imóvel rural, tanto no âmbito extrajudicial como no judicial, a gente tem que ter esses 3 documentos, e tem. Inclusive, esses documentos devem estar no nome da avó, né? O nome dela. Então, o ITR a gente tinha conseguido mudar para o nome dela, porque era ela que estava pagando esse imposto. Então, foi solicitado na Receita, acho que foi, não sei aonde que solicita, mas foi feita a solicitação e foi alterado para o nome dela. Tá, então isso tá um ponto positivo, isso é bom. De fato... E aí, assim, a conta de luz, lá no sítio não tem água, né? A água é do poço. Mas a conta de luz está no nome do meu tio desde que tem energia lá, acho que faz uns 30 anos. Ô Melissa, o Emerson, vocês sabem que esse assunto, o uso capião, ele é muito mal estudado. Eu tenho muitos livros desse assunto, né? E dou muitas aulas, cursos. Hoje eu dei uma aula na pós-graduação falando de uso capião de imóvel público. Hoje, uma pessoa, um advogada que não é da área ou não é estudioso sobre o assunto, qual que é a primeira coisa que ele fala? Ele ou ela? Não cabe uso capião de imóvel público, está na Constituição Federal. Uso capião de imóvel público. Né? É irritante, porque é um textinho copia e cola, a pessoa não para pensar. E cabe, nós temos várias decisões, na aula eu falei isso. Cabe o uso capião de imóvel público desafetado, do domínio útil. Então, no direito, esse assunto é mal estudado. Nós temos 36 espécies de uso capião e venderam para nós que a gente tem 5. Tem cursos caríssimos aí de advogados que prometem grandes honorários, dígitos. E dá para aprender 5 espécies que você já aprendeu na graduação. Então, o ser humano, eu falo que ele está muito fraco, né? Ele cai em qualquer golpe, qualquer conversa. Deus do céu. É muito mal estudado esse assunto, é uma judiação. Cabe os capião sim, no caso de vocês é perfeito. Tem posse. Quanto tempo de posse, Melissa? 30? Mais 50 anos. Mais 50 anos. Então, cabe os capião sim, 50 anos de posse, essa posse é mansa e pacífica, ininterrupta. Sim. Por outro lado, a posse também é com ânimos domini, porque ela fez investimentos no local, certeza, né? 50 anos não tem como não fazer, mesmo que não queira, né? O conceito da propriedade é o que eles viveram disso, né? Então, é toda uma vida ali naquela propriedade. Então, também é importante falar que tem o ânimos domini. Então, os 3 requisitos. Quando nós falamos de uso capião de herança, de herdeiro, o que a gente precisa pensar também, além desses requisitos, né? É importante a gente pensar sempre
na gestão exclusiva do imóvel e na posse exclusiva. O que é gestão exclusiva? Só ela paga a conta. E essa situação é real? Só ela paga a conta? Fala para mim, Melissa, por favor. O que você acha? Sim. Na verdade, assim, existe alguma questão, por exemplo... Porque tem herdeiro que é terrível, viu? Tem herdeiro que, avó, sabendo disso, ele vai lá e paga na frente, né? Não, os dois, eles têm a posse na propriedade. Teria algum problema, por exemplo, o meu tio fazer o uso capião? Porque, assim, se for feito para minha avó, ela tem 82 anos. Então, daqui uns tempos, a gente vai ter que trabalhar com a partilha dessa propriedade. Mas quem sempre trabalhou na propriedade e morou lá é o meu tio. Tá. Então, em relação a isso, a minha avó ou o meu tio, o que seria mais interessante em termos de fazer o uso capião? Nós poderíamos ter algum prejuízo em relação a ser feito em nome do meu tio, que no caso é herdeiro da minha avó e não no nome da minha avó? Nós temos que pensar no ponto positivo e no ponto negativo, né? O uso capião pode ser feito só no nome do seu tio, ele tem a posse, é fato, e pode ser feito só no nome da sua avó. E pode ser feito no nome de ambos. Se eu levo a sua avó para o polo ativo da ação, qual que é a grande vantagem? Pela idade dela, provavelmente a gente consiga a justiça gratuita. Se ela é aposentada, pela idade dela, certamente nós vamos conseguir a prioridade processual. Então, no uso capião, isso poderia ajudar bastante. Ela sozinha no polo ou ela com ele. Se a gente, por outro lado, levar o seu tio, só ele no polo da ação, não tem problema nenhum, dá para fazer. Ela poderia até assinar uma declaração dizendo que ela doou os direitos possessórios para ele de forma não onerosa, alguma coisa nesse sentido, para fazer prova das contas de consumo que estão no nome dela. Tá para ganhar com muita facilidade do mesmo jeito. Eu orientaria, nesse caso, fazendo o nome dos dois, porque como os dois estão lá, ele deve ter muitos documentos no nome dele e muitos documentos no nome dela, né? Sim. Eu sei que lá na frente... E aí tem uma outra questão. Tem um dos filhos da avó que entrou com um processo de interdição. Então tá numa briga bem grave na família. Da sua avó? É um outro, é um terceiro. É um terceiro. Interdição da sua avó? Isso. Mas ela tá bem? Ela tá com Alzheimer, demência, alguma coisa assim ou não? Ela não está com um declínio cognitivo, mas ela já tem 82 anos. Então, para uma pessoa que não teve muito estudo, com essa idade, já começa a ficar difíceis assim. Mas não que ela esteja tendo uma regressão do que ela já era, sabe? Só que agora entrou assim... Ela herdou um patrimônio de um filho dela aqui do Paraná, então é interesse financeiro. Nossa, Melissa, o Emerson também é muito inteligente. Vou contratar vocês para trabalhar no escritório, porque como eu gosto de aluno, de aluna, de gente que pensa, eu gosto disso. Eu não gosto de gente que não pensa, sabe? Copia e cola a resposta pronta. Eu acho que o ser humano ser preguiçoso é muito feio, né? Parabéns, porque você me falando isso, aí sim é interessante tirar a sua avó e deixar ele no polo. Por quê? Não que a interdição não foi declarada, decretada, mas isso pode ser matéria de defesa. Não, mas está correndo. Pode e ser daí usado. A gente tem até a questão de documental para ela assinar qualquer coisa e a gente vai criar um outro problema. Vai. Então, parabéns pela sua observação. Diante do que você está me falando aqui, é melhor partir para ele, né? Faz o uso capião só no nome dele, tem a posse, e para justificar essas contas de consumo que nós vamos juntar no nome da sua avó, basta ela fazer uma declaração. Ela não foi interditada falando que ela faz na verdade, é cessão de direitos possessórios não onerosa, não podemos chamar de doação. E aí passando para ele os direitos possessórios dela, se bem que ele também tem. Porque ele também continua. Mas essa cessão de direitos possessórios não cai assim, em relação ao patrimônio dela, por exemplo, dela tá passando essa cessão apenas para um dos filhos? Não, porque a gente não estamos falando de doação, né? A doação, ela é um ato totalmente informalista, né? Então a gente tem que fazer por escritura pública, ter a anuência de todos os herdeiros, herdeiros não, né? Trocando o nome, todos interessados, em alguns casos. A doação tem que respeitar legítimo. Então, tem várias regras próprias da doação, mas nesse caso não. A gente está falando do quê? De direitos possessórios. Então, direitos possessórios não há que se discutir como se fosse uma doação. Ela vai doar os direitos possessórios, mas o termo não é doar.
o termo correto, ela vai ceder os direitos possessórios de forma não onerosa, entendeu? Uhum. Dá para fazer sim, dá para fazer. Eu orientaria a fazer o uso capião judicial, não é caso de extrajudicial. Estão vendendo que o uso capião extrajudicial é fácil, é rápido. Mentira, muita gente perde 6 meses, um ano, tem prejuízo gigantesco, o advogado perde cliente fica chateado, perde ação. Não é caso de extrajudicial. Não é. E a questão do extrajudicial, ali a comarca onde é a propriedade, a gente tem um problema de cartório. Então, onde não dá para se confiar no responsável pelo cartório lá na cidade. Hoje em dia a internet, né? Então é bem complicado. Melissa, eu dou risada, mas eu assisti uma palestra do Flávio Augusto e ele falou uma verdade. A internet ela ajudou muita gente. A gente aprende inglês sozinho, né? Mas você tem que ver quem você segue, quem você assiste. O ideal é você procurar o quê? Conselhos de classe, doutrinadores sobre o assunto, que tem livros, tem muita responsabilidade no que fala. Porque qualquer idiota liga uma câmera e sai falando que não sabe, o que nunca fez, né? E falam muita besteira, né? E é assustador o que falam. Então, nesse caso, certamente não é extrajudicial, porque o extrajudicial você já falou tudo. O cartório é conservador, não vai fazer, faltam documentos. É caso de uso capião judicial. Por que judicial? Porque você vai instruir melhor o processo, vai pedir uma perícia, que é o georreferencial, você vai fazer muita coisa, entendeu? Sim. O uso capião que você deve usar para o seu tio, você quer anotar? Sim. Você tem que usar esse aqui para dar certo. O artigo é 1238. Artigo 1238, parágrafo único do Código Civil. Então, artigo 1238, parágrafo único do Código Civil. Uhum. Além dessa tese, que é a tese focal para vocês ganharem ação, de 36 espécies de uso capião judicial, também é importante usar o enunciado 492. Enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil. O que é esse enunciado? Esse enunciado ele separa a água do vinho. A posse é considerada um direito sui generis, autônomo em relação a outros direitos. Então, normalmente, quem não quer que você ganhe o uso capião, se alguém de lá se habilitar no uso capião e não quiser que seu tio, sua avó ganhe, vão falar o quê? Não, tem que fazer inventário, vai fazer escândalo, né? É um absurdo. Não, a posse é uma questão à parte, é um direito à parte. Então, não há que se discutir posse e inventário, entendeu? Sim. E aí, eu acho que o grande... E pela questão dele ser herdeiro? A questão dele ser herdeiro já está pacificada. Hoje nós temos julgados que é possível o herdeiro fazer uso capião, né? No passado, não. Hoje é possível. Então, não tem problema nenhum do herdeiro fazer uso capião, desde que ele tenha os requisitos. E aí você anota também o julgado, né? Que é o julgado do Superior Tribunal de Justiça. Anota aí, recurso especial... Pode falar. Recurso especial 1631 859. 1631 859. Por quê? Porque esse julgado, ele de fato trouxe a grande inovação, que é possível fazer uso capião herdeiro, né? Que tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, mais os requisitos de uso capião, ele pode fazer uso capião, sim, ele, ela, né? Então é um julgado interessante também para ajudar vocês. Eu orientaria também, incluir nesse uso capião, a súmula, anota aí, súmula 237. Súmula 237. Súmula 237 do Supremo, que quer dizer o quê? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Isso é importante também, por quê? A gente não sabe o que eles vão fazer, o que eles querem fazer, o que eles pretendem fazer, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai se blindar, né? Uhum. E no correr desse processo, é aberto para manifestação dos herdeiros? Quando se entra com o processo de uso capião, tipo, o juiz abre algo para os herdeiros se manifestarem sobre aquilo ali? Como que ocorre, geralmente, isso? Na prática, como que funciona? No uso capião, é uma ação declaratória, ela não tem réu. É uma ação que, quando eu coloco o réu em face contra, eu peticionei errado.
é que no Brasil as coisas são tão atrasadas e o sistema é falho também de alguns TJs do Tribunal de Justiça. Então, advogada, ele cadastra um réu de mentirinha. Cadastra um réu de mentirinha para poder liberar a ação, distribuir. Mas não tem réu, é uma ação declaratória. Ela pode se tornar litigiosa se alguém se habilitar ou alguém contestar. Mas, via de regra, você não briga com ninguém. Você bate na porta do Poder Judiciário e fala, judiciário, eu tenho a posse, mas pacífica nos nome, quero transformar isso em propriedade, um direito que eu tenho. Então, em regra, é uma ação sem litígio, sem briga. Quem vai ser citado nessa ação? O último proprietário que consta na matrícula ou os seus herdeiros. Em regra, por correio. Não achou? Vai tentar um novo endereço. Não achou? Vai tentar um novo endereço. Não achou? Vai por edital, que é aquela citação de mentirinha fictícia, né? Então, é por edital. Além do último proprietário que consta na matrícula, falecido os seus herdeiros, vai ser citado também, no uso capião, os confrontantes, vizinhos lá direito, lá de esquerda e fundos. Então, também é importante. E também não pode esquecer da manifestação dos entes federativos, União, Estado, Município e o MP. Então, pode os herdeiros serem citados? Pode. Mas às vezes não é que vão ser citados de verdade, vão ser citados via correio, vão ser citados via edital. Então, depende, né? Depende do caso concreto. Normalmente, herdeiro, quando muda muito de endereço, ele vai ser citado por edital, não fica nem sabendo, né? Porque, na verdade, eles vieram para o Paraná, então isso é no Rio Grande do Sul, e o João, acho que ele teve 11 filhos, desses filhos já tem neto, bisneto, muitos já morreram, então é bem complexo, assim, a questão dos herdeiros. Deve ter muito herdeiro, né, Melissa? Sim. Melissa, tem tudo para ganhar. Eu não vejo risco nessa ação. Não existe causa ganha, né? Claro, o judiciário erra muito, mas independente se a ação for feita só no nome do seu tio, no nome da sua avó, o nome dos dois, claro que o mais lógico, pelo que você me falou da ação de interdição que está em andamento, é fazer o nome do seu tio. A chance de ter sucesso é muito grande, sim. Nós temos um julgado que nos favorece, tem os requisitos, os pressupostos, tem tudo para dar certo, sim. Eu orientaria a fazer o uso capião quanto antes, porque além de resolver o problema, que é regularizar o imóvel para não correr risco de nada, também consegue usar ele como matéria de defesa, né? Porque nós temos vários contratos. A posse, para você entender, Melissa, ela pode ser somada. Então, um exemplo, eu poderia fazer uso capião no meu nome se eu comprasse essa posse do seu tio, da sua avó. Eu faria uma cessão de direitos de posse com a finalidade de uso capião. Então, eu faria uso capião no meu nome com um dia de posse. E a mesma coisa você. Vamos dizer que a sua avó e seu tio fizessem uma declaração para você. Cessão de direitos possessórios e afins não onerosa, não cobraria nada de você, não é doação. Você poderia fazer uso capião no seu nome, também usando a tese da soma da posse. Então a soma da posse ela pode ser originária e derivada, que permite um terceiro fazer uso capião no nome dele sem ter posse. Nesse caso seu, tanto o seu tio como a sua avó têm posse, então não vai trabalhar com a tese da soma da posse, porque eles têm posse de fato, entendeu? Como eles não vão trabalhar com tese de soma de posse, deixa de ser um uso capião complexo, né? Tem a questão, claro, do direito de herança, que já está pacificado, então tem que explicar muito bem isso, porque pega um juiz, uma juíza fraca, desatualizada, e tem, ou faz copia e cola para bater meta no CNJ, ele pode atrapalhar, mas um uso capião tem que ser bem feito, não pode ser copia e cola de internet. Por isso eu te passei essas teses, porque se pegar um advogado mais fraco, mais fraca, que não seja da área, que seja previdenciário trabalhista, aquele clínico geral que faz tudo, e quem faz tudo a chance de errar maior, com essas informações você consegue ajudar ele ou ela para não errar tanto, né? Não causar um prejuízo enorme para vocês, entendeu? Sim. E ali nós temos um fórum que tá louco. É só juiz substituto, tipo, é uma cidade pequena, então ninguém quer ficar, daí assim é bem complicada a situação. Você fez direito ou faz direito? Nós já estamos lidando... Não, eu sou engenheira civil, faço mestrado em engenharia. Que legal, mas parabéns, você tem uma cabeça boa, hein? Mas nós estamos lidando com esse processo da interdição da minha avó, né? Então a gente já tem... Você está bem ligada nos fatos jurídicos que acontecem, né? Isso é bom. Com muito carinho, dá para fazer sim. Eu atuo como advogado e professor no Brasil todo, né? Então se precisar, é um prazer ajudar. Não é porque eu sou muito conhecido na área que eu cobro honorários altíssimos, nada disso. Eu cobro o que é justo, dentro do cronograma de trabalho, parcelo bem, então totalmente possível. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu fui contratar um advogado que faz trabalhista previdenciário, eu pesquisei, não achei uma ação de escapar o nome dele ou dela, me cobrou um absurdo, se ele cobrou um valor mais justo. Porque, na verdade, eu cobro muito bem dos cartórios, que eu sou advogado, incorporadoras.
Da pessoa física, eu procuro ajudar. Claro que a gente tem, né, que respeitar as regras do jogo, que é a tabela da OB, mas eu procuro ajudar parcelando, não cobrando nada absurdo por ser especialista, eu procuro ajudar sim. E atuo no Brasil todo, tá? Sim, legal. Hoje esse Deixa eu imóvel, ver aqui. o que você vai gastar para fazer os Pode capiões? falar? Você precisa passar essa informação pro seu pai, né? Pro seu pai e para sua avó também, ou pro seu tio. Para fazer os capiões hoje, gasta o quê? Taxa judiciária, porque para fazer uma ação judicial, você gasta com a taxa judiciária. Essa taxa judiciária, ela varia de 1% até 4% do valor do imóvel. Então, o nome é taxa judiciária. Estado do Paraná é 2%. 2%. Então, 2% do valor do imóvel. Qual que é o valor venal? Você já tem ciência disso? Deixa eu ver se meu pai tem noção. Você não está com o número do contribuinte aí não, né? Eu tô com ele na chamada de vídeo no WhatsApp. Ah, não, eu digo... Não tem noção do valor? Você não tem noção do valor, né? O número de contribuinte não está com você. Sim, se você tem noção do valor venal da terra aí. Essa terra em torno de... São 49. É o ponto exato do final do uso capião ali que o professor fala. É 49 ponto alguma coisa. Foi feito as medidas aqui para 49 hectares. Nós calculamos, em média, em torno de 600 mil reais. Quanto? Perdão? Ouviu? 600 mil, 49 hectares. Tá. O valor venal é sempre abaixo do valor de mercado, e é ele que a gente tem que usar. Se o valor for muito superior, ficar muito caro, dá para fazer uma avaliação só da título de terreno para reduzir esse valor da causa. Vocês podem pedir justiça gratuita, o tio de vocês pode pedir justiça gratuita, se for definida não paga isso nem a citação. Mas em regra vocês vão ter o gasto da citação, que gera em torno de algo de R$14 a R$16, é muito pouco. Temos a citação dos confrontantes, os últimos proprietários que constam na matrícula. Então tem os gastos com citações, mas é muito baixo. A taxa judiciária. Se tiver justiça gratuita, não paga nada disso. O custo para fazer os capião é muito baixo, né? Perto de outras ações possessórias, divórcio, inventário, hold. Então é muito baixo. O que vocês precisam fazer para provar a posse e ganhar a ação, né? Eu até dei uma aula completa recentemente sobre isso. Como que a gente prova a posse? Conta de água, luz, recibos, notas fiscais, comprovantes, prestação de serviço, fotos, imagens. Às vezes ela recebe aposentadoria, o tio também alguma aposentadoria, algum benefício, cadastro rural, CECIR, CAR, entre outros, a própria planta melhor descritiva. Os livros, guia do gado. Isso, os livros de gado, tudo isso, né? Tudo isso é uma forma de provar a posse. É assim que nós provamos a posse para ganhar o processo de capião. Nós temos que provar a posse, animus domini, que é a alma de dono, são as benfeitorias, que é muito parecido com os documentos que provam a posse, e temos que provar no uso capião a posse manus pacífica, mas isso é fácil, porque a posse manus pacífica nós provamos através da certidão de distribuidor civil, entendeu? Nesse caso, eu imagino que o seu tio, sua avó... Essa é a que está com medo aí. Eles provocarem o tio e perder essa ação dele. O medo é perder o que? A ação? Tá travando um pouco aqui para mim. O que o seu pai falou, Melissa? O medo é... Acho que agora melhorou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, Melissa. O meu pai comentou aqui que uma das situações que a gente tem medo é tipo de perder essa posse mansa e pacífica com esse tipo de visita mais recente aí dos cunhados da minha avó, né? Dizendo, vamos fazer inventário do meu pai. Então eles virem a incomodar nesse sentido. Entendi. Não. Na verdade... Sim, porque eles querem construir casa, ninguém constrói nada. Na verdade, a posse só deixa de ser mansa e pacífica quando nós temos o quê? Uma ação julgada, transitada em julgado, seja as possessórias, reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, ou as petitórias, reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate. Então, essas são as ações que, de fato,
vão impedir, né? Vão gerar pode atrapalhar em relação à posse mais pacífica. Mas essas são as ações e tem que ter trânsito de julgado, ou seja, eu não vou ter uma ação em andamento ou um recurso em andamento. De resto, visitas, notificação judicial, extrajudicial, boletim de ocorrência, nada disso tira a posse mais pacífica, ela continua sendo mansa e pacífica. E, na verdade, o uso capião tem muitos boatos errados, né? Ah, não cabe o uso capião de herança. Claro que cabe, tem julgados, né? Tem julgados importantes sobre isso. O julgado 16, 31, 859 deixou claríssimo. É o Superior Tribunal de Justiça que está falando, a nossa alta corte, cabe o uso capião de herdeiro. E a mesma coisa de imóvel público, né? Vendem para nós frases prontas, não cabe o uso capião de imóvel público, mas está cheio de julgado. Eu posso fazer os capião de imóvel público do domínio útil, posso fazer de patrimônio desafetado, CDHU. Então, a verdade é uma só, né, gente? Tem muito boato besta. Besta porque as pessoas querem vender e não querem estudar, né? Um outro boato que vocês já escutaram, não cabe os capião imóvel superior a 250 metros quadrados, a 50 hectares. Claro que cabe, tem 36 espécies, depende dos capião que você escolher. Tem muita informação errada, inclusive no YouTube, né, gente? Muita gente falando besteira, Deus do céu. Sim. É possível sim, tá, Bom, Melissa? acho que já deu um bom